Olá pessoal, sou Maurício Focuvais, sou cirurgião dentista, estomatologista e bucomaxilofacial. Hoje eu quero comentar com você da importância que tem para o consultório odontológico de você estruturar as consultas de retorno dos seus pacientes. A maioria de nós não entende, exceto aquele pessoal que está na periodontia, porque quem é periodontista entende isso muito bem, de como essas consultas de retorno podem alavancar os seus rendimentos e a tua agenda. É muito importante que o paciente que tem lesões bucais faça essas consultas regulares com você e que você tenha isso sistematizado na sua rotina de atendimento. Com o passar do tempo, esses pacientes vão cada vez aumentando mais e isso tem muito impacto aqui no seu dia a dia de atendimento. Presta atenção numa parada muito importante. Quanto mais consultas você tem, mais valorizada fica a sua hora clínica. O produto que você está entregando é o seu conhecimento e a segurança para o paciente de que a lesão dele não se agravou e que ele está tendo um aconselhamento e um acompanhamento profissional. Mas antes de eu te dar duas dicas importantes dessa estruturação das consultas de retorno, te inscreve aqui na página, deixa os teus comentários e compartilha com mais colegas. Diariamente eu estou publicando conteúdo para ajudar todos os cirurgiões dentistas a fazerem estomatologia no consultório, no dia a dia, na prática clínica, no mocho, como eu e os meus alunos fizemos. E gente, quando você percebe isso, dessa importância da consulta de retorno, algo que normalmente não é muito valorizado, a gente quer entregar o procedimento e depois era isso, você vira o jogo dos seus rendimentos, do seu tempo, da sua dinâmica de consulta. Então, a primeira dica importante quando você vai fazer uma consulta de retorno é você não passar direto o paciente para a cadeira partindo daquele pressuposto que você já sabe o que é e ele está voltando só para ver se está tudo bem. Não. Senta o paciente na outra cadeira, faz o passo a passo da consulta regular, revisa a sua anamnese, pergunta para ele como ele passou nesse período, se ele viu alterações, se teve dor, se não teve, se percebeu mudanças de tamanho na lesão que está sendo acompanhada, se ele seguiu as dicas e os aconselhamentos que você deu para esse período entre consultas. É muito importante você valorizar esse momento de conversa. Assim você se aproxima do paciente, fideliza, torna as respostas dele mais sinceras e faz também com que ele perceba como é importante esse momento de revisar a própria saúde. Para que o paciente retorne, previamente, quando você programou essas consultas de retorno, você tem que ter explicado para ele a importância disso. Então é agora o momento de você retomar esse conhecimento, retomar aquela abordagem inicial para que ele entenda que isso é um processo de cuidar da saúde dele, de evitar que ele tenha problemas mais graves, mais sérios e antecipar recorrências da lesão. Para cada uma das diferentes patologias, você vai ter diferentes abordagens. Tem coisas que vão precisar ser retratadas, tem coisas que você só não quer que elas agravem e tem coisas que você está decidindo se deve fazer biópsia, se deve fazer algum outro tipo de procedimento ou não para aquele paciente. Então, esse é um momento muito importante. A segunda dica para você fazer essa consulta de retorno é quando você passar o paciente para a cadeira odontológica, que você utilize um espelho de mão ou a microcâmera, se você tiver isso no consultório disponível, mostre para o paciente como a lesão se encontra hoje, por que é importante observar, toque a lesão e envolva o paciente nesse processo de acompanhamento. Vou te dar também aqui dois exemplos muito clássicos disso. Paciente que tem alteração no lábio por quelite actínica, que é algo extremamente comum no Brasil, porque é muito ensolarado, e você está fazendo esses acompanhamentos para que ele não tenha câncer de lábio, para evitar o aparecimento dessa doença. Então você vai mostrar o lábio para ele, vai mostrar as alterações de cor, vai reforçar os cuidados que ele precisa ter de proteção solar entre uma consulta e outra, enfim, todo aquele papo que já teve previamente no aconselhamento inicial para que ele não tivesse a doença. E aí você retoma toda essa situação. O segundo exemplo de pacientes crônicos que
provavelmente você deve estar fazendo as consultas de retorno, são os pacientes tabagistas, os pacientes que fumam. Esse é um paciente que não pode ter alta, porque ele está permanentemente exposto ao fator mais importante predisponente para o aparecimento do câncer de boca, que é o cigarro. O intervalo entre uma consulta e outra com você vai depender se ele já tem lesões pré-existentes, vai depender da história familiar dele e vai depender também do volume que ele consome de cigarros. Se ele fuma muito e se ele já fuma há muito tempo. Quanto mais pontinhos esse paciente tiver na cartelinha aí, quanto mais fatores predisponentes ele tiver, é claro que menor tem que ser o intervalo de tempo entre as reconsultas dele. E aí você tem que avaliar toda a boca. Mesmo que ele tenha alterações já pré-determinadas, estabelecidas, não é só ela que vocês têm que olhar, porque nada impede que o paciente desenvolva um tumor maligno em outra localização, não necessariamente aonde já existe uma lesão cancerizável. E aí, uma atenção especial com a língua, porque ela é o principal ponto, a principal região anatômica para o aparecimento do câncer de boca. Eu sou Maurício Foucault Weiss, sou cirurgião dentista e estomatologista. Quero reforçar com você o convite para você se inscrever aqui na página e convidar você para me acompanhar e seguir essas dicas para você fazer estomatologia junto com a sua especialidade no dia a dia do seu consultório e aumentar seus atendimentos e rendimentos, porque isso é muito bom quando a gente cuida da saúde dos pacientes.